Olá, meus amigos do canal da Aprovação PGE e também do nosso Spotify. Meu nome é Gustavo Andrade e nós hoje viremos analisar o informativo de número 11.150 do STF. Já te convido a seguir o nosso Spotify, a se inscrever no nosso canal do YouTube para aproveitar todo o conteúdo gratuito que o Aprovação PGE disponibiliza para cada um de vocês. Sem mais delongas, vamos analisar aqui brevemente o informativo de número 11.50, que talvez tenha o julgado até o momento mais importante do ano de 2024, porque trata do fornecimento de medicamentos pelo poder público, que acaba sendo uma das maiores demandas existentes atualmente envolvendo a fazenda pública, seja municipal, seja estadual, seja federal. E olha só, o objetivo, como a gente sabe aqui desse quadro, do informativo direto ao ponto, é a gente fazer uma análise ampla, objetiva, para que você leve aquilo que mais importa para a sua prova. Esse julgado referente ao fornecimento de medicamentos, ele é extremamente complexo e é por isso que nós iremos tratar dele aqui brevemente, mas no Aprovação PGE, no nosso canal, nós teremos uma aula completa tratando especificamente só deste julgado. Então, aqui nós viremos pegar as ideias gerais, mas você também vai ter aqui no nosso canal, no nosso Spotify, o conteúdo mais abrangente, mais completo, aprofundando toda a cronologia relacionada ao tema. Ok? Combinado assim? Vamos começar o informativo 11.50, porque tem temas importantes para os concursos da Advocacia Pública. E eu já coloco na tela o primeiro informativo, que é justamente aquele referente ao fornecimento de medicamento. E antes da gente tratar aqui da tese fixada, eu vou ir para a fundamentação, justamente porque com a fundamentação a gente entende um pouco mais a tese fixada, e você verifica aqui que é uma tese bastante longa que a gente vai passar aqui por ela. E qual é o resumo do julgado? Em autocomposição, ou seja, foi um acordo realizado perante o STF, vamos marcar aqui o que é mais importante, em autocomposição, os entes federativos acordaram sobre as diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimentos de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde, em especial sobre a uniformização da nomenclatura dos medicamentos incorporados ou não incorporados na política pública do SUS, a competência jurisdicional, a responsabilidade pelo custeio de medicamentos e a implementação de uma plataforma nacional com informações a respeito das demandas de medicamentos. Então, foram 4 pontos. A uniformização da nomenclatura dos medicamentos incorporados ou não, a competência jurisdicional, a responsabilidade pelo custeio dos medicamentos e a implementação de uma plataforma nacional com informações a respeito das demandas de medicamentos. Tudo isso está ali naquela tese gigantesca que a gente viu ali em cima e que daqui a pouco a gente vai ler de forma mais detida, ok? Fundamento. Definiu-se, para fins de análise administrativa judicial, que medicamentos não incorporados, ou seja, aqueles que não constam, no SUS, são os que não constam na política pública do SUS. Essa é a definição de medicamentos não incorporados. Medicamentos não incorporados são 1. Os que não constam na política pública do SUS. 2. Os previstos no protocolo clínico e de diretrizes terapêuticas para outras finalidades. 3. Aqueles sem registro na Anvisa. E 4. Os denominados off-label, sem PCDT, protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, ou que não integre as listas dos componentes básicos. Nesse contexto, compete, e aqui a gente já vai para a área de competência, a Justiça Federal, vou colocar de outra cor para ficar mais fácil, compete à Justiça Federal o julgamento das demandas relacionadas a medicamentos não incorporados na política do SUS, mas com registro na Anvisa, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos. Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, mantém-se a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão ser propostas necessariamente em face da União, observadas as especificidades definidas na tese fixada
para o tema 500 de repercussão geral. Por quê? A Anvisa, como a gente sabe, é um órgão federal, é uma agência federal, e se ela não for incorporada, não pode ser atribuído aos estados e aos municípios essa responsabilidade, ok? Então aqui, ó, conforme a jurisprudência dessa corte, mantém-se a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, ok? As ações de fornecimento de medicamentos incorporados ou não, que se inserem na competência da Justiça Federal, devem ser custeadas integralmente pela União. Desse modo, nos casos de condenação supletiva dos estados e do Distrito Federal, é cabível ressarcimento integral pela União, via repasses do Fundo Nacional de Saúde ao Fundo Estadual de Saúde, quando ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento. Ademais, nos pedidos de concessão de medicamentos não incorporados, o poder público deverá analisar obrigatoriamente o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS, CONITEC, e da negativa de fornecimento na via administrativa nos moldes do acordo interfederativo. Por fim, aqui é a última parte do julgado, em governança colaborativa, o poder público em governança colaborativa com o Poder Judiciário, os entes federativos implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso à fármaco. Essa plataforma deverá ser de fácil consulta e informação ao cidadão e conterá todos os dados básicos que possibilitem a análise e eventual resolução administrativa sem prejuízo de posterior controle judicial. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, ao apreciar o tema 1234 de repercussão geral, negou o provimento ao recurso extraordinário e homologou em parte os termos dos 3 acordos, com os condicionantes e as adaptações sintetizadas nas teses anteriormente citadas. Os efeitos da presente decisão foram modulados tão somente quanto aos deslocamentos de competência, item 1 do acordo, aplicando-se apenas aos feitos ajuizados após a publicação do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, de modo a afastar sua incidência aos processos em tramitação até o referido marco, sem a possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores. Além disso, o tribunal determinou a transformação das teses em enunciado sintetizado de súmula vinculante, com a seguinte redação. E aí foi criada uma nova súmula vinculante com o seguinte teor. O pedido e a análise administrativos de fármacos da rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda os seus desdobramentos administrativos e jurisdicionais devem observar os termos dos 3 acordos interfederativos e seus fluxos homologados pelo STF em governança judicial colaborativa no tema 1234 da sistemática de repercussão geral, bem como fixou nos termos da respectiva ata de julgamento diversas determinações e esclarecimentos. Ok? E aqui, pessoal, a gente sobe no informativo para a gente verificar, fazer a leitura mais detida da tese, que é uma tese complexa, como eu falei aqui no início do nosso análise do informativo, e que nós iremos aprofundar em um vídeo específico. Vamos lá. Primeira parte da tese é relacionada à competência. E é um pouco do que a gente já falou ali anteriormente. Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na Anvisa, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do artigo 109, inciso 1º da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no preço máximo de venda do governo, divulgado pela Câmara de Regulação de Mercado de Medicamentos, foi igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do artigo 292 do CPC. Existindo mais de um medicamento do mesmo princípio ativo e não sendo solicitado fármaco específico, considera-se para efeito de competência aquele listado no menor valor na lista CMED. No caso de ainda existir valor fixado na lista CMED, considera-se o valor de tratamento anual do medicamento solicitado na demanda, podendo o magistrado, em caso de impugnação pela parte requerida, solicitar o auxílio à CMED. Caso ainda exista resposta em tempo hábil, o juiz analisará de acordo com o orçamento trazido pela autora.
No caso de cumulação de pedidos para fins de competência, será considerado apenas o valor dos medicamentos não incorporados que deverão ser somados, independentemente da existência de cumulação alternativa de outros pedidos envolvendo a obrigação de fazer, pagar ou entregar coisa. Definição do que é medicamento não incorporado. Considera-se medicamentos não incorporados aqueles que não constam na política pública do SUS, medicamentos previstos nos PCDTs, para outras finalidades, medicamentos sem registro na Anvisa e medicamentos off-label sem PCDT ou que não integrem as listas do componente básico. Conforme definido pelo STF na tese fixada no tema 500 da Sistemática de Repercussão Geral, é mantida a competência da Justiça Federal em relação às ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa, as quais deverão necessariamente ser propostas em face da União, observadas as especificidades já definidas no aludido tema. As ações de custeio, agora vamos para a parte de custeio, pessoal. As ações de fornecimento de medicamentos, incorporados ou não, que se inserem na competência da Justiça Federal, serão custeadas integralmente pela União, cabendo, em caso de haver condenação supletiva dos Estados e do Distrito Federal, o ressarcimento integral pela União. Como é que vai ocorrer isso? Via repasses fundo a fundo, Fundo Nacional ao Fundo Estadual de Saúde, na situação que ocorrer redirecionamento pela impossibilidade de cumprimento por aquela, ou seja, pela União, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde previamente pactuado em instância tripartite no prazo de 90 dias. Figurando somente a União no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do Estado ou do município para possibilitar o cumprimento efetivo da União, o que não importará em responsabilidade financeira nem ônus de sucumbência, devendo ser realizado o ressarcimento pela via acima indicada em caso de eventual custo financeiro ser arcado pelos entes referidos. Na determinação judicial de fornecimento do medicamento, o magistrado deverá estabelecer que o valor da venda do medicamento seja limitado ao preço com desconto proposto no processo de incorporação da Conitec, se for o caso, considerando o venire contra facto próprio, TUCOC e observado o índice de reajuste anual dos preços de medicamentos definidos pela CEMED, ou o valor já praticado pelo ente em compra pública, aquele que seja identificado como menor valor, tal como previsto na parte final do artigo 9º da Recomendação 146 do CNJ. Sob nenhuma hipótese poderá haver pagamento judicial às pessoas físicas ou jurídicas acima descritas em valor superior ao teto, devendo ser operacionalizado pela serventia judicial junto ao fabricante ou distribuidor. As ações que permanecerem na Justiça Estadual e cuidarem de medicamentos não incorporados, aos quais impuserem condenações aos estados e municípios, serão ressarcidas pela União, via repasses fundo a fundo, novamente isso. Figurando somente um dos estados no polo passivo, cabe ao magistrado, se necessário, promover a inclusão do outro para possibilitar o cumprimento efetivo da decisão. O ressarcimento previsto no item 3.3 ocorrerá em percentual de 65% dos desembolsos decorrentes de condenações oriundas de ações cujo valor da causa seja superior a 7 e inferior a 210 salários mínimos, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite. Para fim de ressarcimento interfederativo quanto aos medicamentos para tratamento oncológico, ou seja, de câncer, as ações ajuizadas previamente a 10 de junho de 2024 serão ressarcidas pela União na proporção de 80% do valor total pago por estados e por municípios, independente do trânsito em julgado da decisão, a ser implementado mediante ato do Ministério da Saúde, previamente pactuado em instância tripartite, no prazo de até 90 dias. O ressarcimento para os casos posteriores a 10 de junho deverá ser pactuado na CIT no mesmo prazo. E agora a análise judicial do ato administrativo de indeferimento de medicamento pelo SUS. Sob pena de nulidade do ato jurisdicional, o Poder Judiciário, ao apreciar o pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo da não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento na via administrativa, tal como acordado entre os entes federativos em autocomposição com o STF. No exercício do controle de legalidade, o Poder Judiciário não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se o ato administrativo específico daquele caso concreto estará em conformidade com as balizas presentes na Constituição Federal, na legislação de regência e na política do SUS. A análise jurisdicional do ato administrativo que indefere o fornecimento de medicamento não incorporado restringe-se ao exame de regularidade do procedimento e da legalidade
do ato de não incorporação e do ato administrativo questionado, à luz do controle de legalidade e teoria dos motivos determinantes, não sendo possível a incursão no mérito administrativo, ressalvada a cognição do ato administrativo discricionário, o qual se vincula à existência, à veracidade e à legitimidade dos motivos apontados como fundamentos para sua adoção, a sujeitar o ente público aos seus termos. Tratando-se de medicamentos não incorporados, é do autor o ônus de demonstrar, com fundamento na medicina baseada em evidências, a segurança e a eficácia do fármaco, bem como a inexistência de substituto terapêutico incorporado pelo SUS. Conforme decisão da STA 175, não basta a simples alegação de necessidade do medicamento, mesmo que acompanhada de relatório médico, sendo necessária a demonstração de que a opinião profissional encontra respaldo em evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados, revisão sistemática ou meta-análise. E, por fim, a questão da plataforma nacional. Os entes federativos, em governança colaborativa com o Poder Judiciário, implementarão uma plataforma nacional que centralize todas as informações relativas às demandas administrativas e judiciais de acesso a fármaco, de fácil consulta e informação ao cidadão, na qual constarão dados básicos para possibilitar a análise e eventual resolução administrativa, além de posterior controle judicial. A porta de ingresso à plataforma será via prescrições eletrônicas devidamente certificadas, possibilitando o controle ético da prescrição a posteriori, mediante ofício do ente federativo ao respectivo conselho profissional. A plataforma nacional visa a orientar todos os atores ligados ao sistema público de saúde, possibilitando a eficiência na análise pelo poder público e compartilhamento de informações com o poder judiciário, mediante a criação de fluxos de atendimento diferenciado, a depender de a solicitação estar ou não incluída na política pública de assistência farmacêutica do SUS e de acordo com seus fluxos administrativos aprovados pelos próprios entes federativos em autocomposição. A plataforma, entre outras medidas, deverá identificar quem é o responsável pelo custeio e fornecimento administrativo entre os entes federativos, com base nas responsabilidades e fluxos definidos em autocomposição entre os entes federativos, além de possibilitar monitoramento dos pacientes beneficiários de decisões judiciais, com permissão de consulta virtual de dados centralizados nacionalmente pela simples consulta do CPF, pelo nome de medicamento, pela CID, entre outros, com observância, obviamente, da Lei Geral de Proteção de Dados e demais legislações quanto ao tratamento de dados pessoais sensíveis. O serviço de saúde cujo profissional prescrever medicamento não incorporado ao SUS deverá assumir a responsabilidade contínua pelo acompanhamento clínico do paciente, apresentando periodicamente relatório atualizado do estado clínico do paciente, com informações detalhadas sobre o progresso do tratamento, incluindo melhorias, estabilizações ou deteriorizações do estado de saúde do paciente, assim como qualquer outra mudança relevante no caso terapêutico. E com relação aos medicamentos incorporados? Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante no anexo 1, os entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no anexo 1, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os entes, quando devido. Ao magistrado, deverá determinar o fornecimento em face de qual ente deve prestá-lo, União, Estado, Distrito Federal ou Município, nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado entre os entes federativos, anexados ao presente acórdão. Então, pessoal, vocês verificam mais uma vez que é um julgado muito complexo, um julgado extremamente detalhista. Tem diversas possibilidades de serem criadas questões de prova. Eu recomendo fortemente que você faça a leitura do informativo. Uma vez com o acórdão em mãos, faça a análise e também faça o estudo ao lado do material do Aprovação PGE, que estará devidamente atualizado com esse julgado, e também assista a aula que nós iremos lançar aqui no YouTube, aqui no Spotify, tratando especificamente deste julgado, porque este, com certeza, é um julgado de prova tanto para a questão objetiva, subjetiva e também de prova oral, em razão da riqueza de detalhes dele, ok? Agora a gente prossegue, né? Ainda há tempo para mais um julgado, a gente prossegue para analisar a parte do direito constitucional relativa a direitos e garantias fundamentais, e foi fixada uma nova tese pelo STF. Vamos lá. É constitucional norma que permite o acesso por autoridades policiais e pelo Ministério Público
a dados cadastrais de pessoas investigadas, independentemente de autorização judicial, excluído do âmbito de incidência da norma a possibilidade de requisição de qualquer outro dado cadastral além daqueles referentes à qualificação pessoal, filiação e endereço. O que é que está falando aqui? O acesso por autoridades policiais e pelo Ministério Público a dados cadastrais relacionados à qualificação pessoal, filiação e endereço é possível independentemente de autorização. Ok? Vamos lá. É constitucional norma que permite o acesso por autoridades policiais e pelo Ministério Público a dados cadastrais de pessoas investigadas, independentemente de autorização judicial, ou seja, não precisa de uma decisão judicial para isso. Excluído do âmbito de incidência da norma a possibilidade de requisição de qualquer outro dado cadastral, além daqueles referentes à qualificação pessoal, filiação e endereço. Vamos lá. É constitucional, por ausente violação aos direitos à privacidade e à intimidade e à proteção de dados pessoais, norma que dispensa autorização judicial para que delegados de polícia e membros do Ministério Público acessemos os dados cadastrais de investigados que digam respeito exclusivamente à qualificação pessoal, filiação e ao endereço. Então, é restrito a isso, qualificação pessoal, filiação, né, quem é o pai, quem é a mãe, e ao endereço. Qual é o fundamento? A Constituição Federal de 1988 confere especial proteção à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem das pessoas ao qualificá-las como invioláveis enquanto direitos fundamentais de personalidade. A fim de instrumentalizá-los, prevê a inviolabilidade do sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas de dados de comunicações telefônicas, salvo no último caso, por ordem judicial, por ordem judicial nas hipóteses na forma em que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução penal. Mais recentemente, o texto constitucional passou a assegurar expressamente o direito à proteção dos dados pessoais na forma da lei. Esse é o contexto aqui de proteção dos direitos da personalidade. Nesse contexto, conquanto o direito à privacidade emane do reconhecimento de que a personalidade individual merece ser protegida em todas as suas manifestações, a sua tutela não implica a imposição de sigilo e a necessidade de autorização judicial quando se tratar de dados cadastrais, na medida que constituem informações objetivas geralmente fornecidas pelo próprio usuário ou consumidor para efeito de registro de sua identificação, efetiva ou potencial, nos bancos de dados de pessoas jurídicas públicas e privadas. Ademais, a construção de uma sociedade livre e justa, está ali previsto no artigo 3º, inciso 1º, está atrelada à criação de instrumentos para a concretização material da eficiência investigativa no manuseio de dados da esfera penal. Ou seja, de nada adiantaria a gente querer uma sociedade livre e justa sem dar as ferramentas para que ela fosse concretizada. Assim, o sigilo dos dados cadastrais expressamente enumerados pela norma impugnada deve ser relativizado, ou seja, é uma ponderação aqui, em favor do interesse coletivo em solucionar, prevenir ou reprimir crimes de forma célere. Conforme a jurisprudência desta Corte, os dados cadastrais de posse das empresas de telefonia podem ser compartilhados pelos órgãos de persecução penal para fins de investigação criminal, independentemente de autorização judicial, sem implicar desobediência ao direito da privacidade. Em outras palavras, a autoridade policial e o Ministério Público podem requisitar informações às operadoras de telefone a respeito do nome, a respeito da filiação, a respeito do endereço de investigados. Isso aí não representa violação aos direitos da intimidade, porque houve uma ponderação de princípios. Para fins de persecução penal, para fins de proteger a sociedade, é necessário que você tenha ali uma relativização, possibilitando o acesso a essas informações pessoais que, conforme informativo, tem natureza objetiva, ok? Vamos lá. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por maioria, conheceu em parte da ação e, nessa extensão, julgou improcedente para assentar a constitucionalidade do artigo 17b da Lei 9.613 de 1998, ok? Esse julgado é a ADI número 4906. Prosseguindo no nosso informativo de número 1150, a gente vai aqui para outro julgado relacionado a direitos e garantias fundamentais. Inconstitucional, agora é inconstitucional, por violar a dignidade da pessoa humana,
o princípio da isonomia e o direito à licença gestante, norma estadual que limita o direito à licença adoção a apenas um dos adotantes quando se tratar de casal formado por servidores civis ou militares. Então, uma norma estadual, digamos que uma norma estadual limita, no caso de servidores públicos casados ou em união estável, a licença adotante a apenas um dos servidores. Essa norma é inconstitucional. Vamos ver aqui os fundamentos. Conforme a jurisprudência desta Corte, é incompatível com o texto constitucional qualquer norma ou interpretação que implique diferenciação entre um vínculo biológico e o adotivo. Ou seja, proteção nítida da criança aqui. Os prazos da licença adotante e da licença gestante devem ser equiparados, na medida que se impõe igualdade entre os filhos e os direitos da mulher, afastando-se qualquer vinculação à condição biológica da gestante. Então, primeiro passo aqui. Primeiro passo é uma proteção à criança. E a licença adotante deve ter o mesmo prazo da licença gestante. Então, o fato de você adotar uma criança não vai ter diferença com relação ao prazo de licença para aquela mãe que gerir uma criança, que gestar uma criança, ok? Então, a licença adotante é igual à licença gestante. É o primeiro passo aqui de fundamento desse julgado. E a gente prossegue. Nesse contexto, caso haja a adoção por casal formado por servidores civis ou militares, ambos poderão usufruir de licença remunerada, ainda que por prazos distintos, isto é, gozará da licença adotante, ao passo que o outro desfrutará da licença paternidade nos exatos moldes do regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado. Então, não quer dizer aqui, pessoal, que, vamos dizer, que pai e mãe, homem e mulher, ou homem e homem, mulher e mulher, adotou uma criança. Não significa que os dois terão o mesmo período de licença adoção. Um vai ter mais tempo de licença, equiparando-se à licença gestante, e o outro vai ter uma licença menor, equiparando-se à licença paternidade. Então, geralmente, a licença gestante é de 180 dias, a licença de paternidade varia, às vezes, de 5, 10, 30 dias. Então, nesse caso, ambos vão ter essa licença remunerada, porém, com tempos diferentes para cada um do casal, ok? Vamos lá, seguindo aqui. Ademais, qualquer interpretação que abra margem à diferenciação sem justificativa plausível e razoável ou que fomente a desigualdade entre servidoras ou servidores ofende o princípio constitucional da igualdade e proteção integral e sem discriminação à criança, revelando-se desproporcional em virtude da proteção insuficiente. A inexistência de norma expressa autorizativa do usufruto da licença ao servidor público monoparental por prazo compatível com a licença gestante não pode ser utilizada como fundamento para negar a sua fruição. Esse é um outro ponto. Quando o servidor público, ele, sem ser casado, ele adota uma criança, ou seja, é a licença ao servidor público monoparental, ou quando, eventualmente, ele acaba, em razão de um infortúnio, a mãe vem a falecer e aí o pai vai ser responsável pela criação do filho ali naquele início. Então, assim, isso aí não é uma justificativa para não conceder a licença. É justamente isso que fala esse parágrafo aqui. A inexistência de norma expressa autorizativa do usufruto de licença ao servidor público monoparental por prazo compatível com o da licença gestante não pode ser utilizada como fundamento para negar sua fruição, diante do atual cenário constitucional e normativo e da jurisprudência firmada nessa Corte, a qual estabeleceu, inclusive, o conceito único e abrangente de licença parental, em superação à inadequada distinção entre licença maternidade e licença paternidade. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 139 da Lei Complementar 46 e do parágrafo único do artigo 4º da Lei Complementar 855, ambos do Estado do Paraná, e Estado do Espírito Santo, e a nulidade parcial sem redução dos textos dos artigos 137 caput e 138 caput, ambos da Lei Complementar Capixaba, bem como os artigos 3º caput e 4º caput, ambos da Lei Complementar Capixaba 855, a fim de assegurar
Em caso de paternidade solo, biológica ou adotante, a extensão de período de licença maternidade aos servidores públicos, civis e militares. B. Esclarecer que as servidoras civis temporárias ou em comissão igualmente possuem direito à licença maternidade. E C. Possibilitar à mãe servidora não gestante em união homoafetiva o gozo da licença maternidade, desde que tal benefício não tenha sido utilizado pela companheira. Caso tenha sido usufruído pela companheira, fará jus tão somente ao período equivalente à licença paternidade. Ok? Então, esses 3 entendimentos aqui são importantíssimos para a sua prova e poderá ser cobrado. Ok? Vamos lá, esse foi o julgamento da ADI 7518 do Espírito Santo, então muita atenção, porque ele pode estar na sua prova. A gente vira a página e vai tratar agora sobre o meio ambiente. O julgado também importante, no qual se trata aqui da sujeição da vida animal a experiências de crueldade. São aqueles testes com animais, né? Vamos lá. Encontram-se presentes os requisitos para concessão de medida cautelar, pois há plausibilidade jurídica no que se refere à alegação de que a alteração compulsória, indiscriminada e artificial da morfologia dos cães e gatos, sem considerar suas características e situações específicas, viola o direito à existência, à dignidade e à saúde desses animais. E há perigo da demora na prestação jurisdicional, consubstanciado no fato de que a manutenção dos efeitos da lei estadual impugnada, além de potencial prejuízo à atividade econômico-profissional dos canis e gatis, pode resultar em castração indevida, com considerável risco para a existência das raças de cães e gatos, além de outras implicações negativas para a saúde deles. Vamos lá. Fundamento. A sujeição da vida animal à experiência de crueldade que coloque em perigo sua função ecológica e que provoquem a extinção das espécies não é compatível com o texto constitucional. Bem simples, bem objetivo. Ademais, o estágio evolutivo da humanidade impõe o reconhecimento da dimensão ecológica do Estado de Direito com a reformulação do princípio da dignidade para além da pessoa humana, ou seja, para atingir também os animais. Conforme estudos científicos, a castração precoce, generalizada e indiscriminada de cães e gatos, sem ponderar sua peculiaridade, ameaça a saúde e a integridade física desses animais, na medida em que representa um aumento significativo de riscos de má formação fisiológica e morfológica e de doenças prejudiciais à própria existência dessas raças. Comprometem as presentes e futuras gerações. Na espécie, a lei estadual impugnada, entre outras medidas, obriga os canis e gatis que realizem atividade econômica de criação de cães e gatos domésticos à castração de filhotes até os 4 meses de idade, o que é muito cedo. A norma criou de modo imediato uma série de obrigações a todos os criadores de cães e gatos, sem fixar qualquer regime de transição, impossibilitando o exercício do direito à adaptação por seus destinatários, o que representa, por conseguinte, vulneração ao princípio da segurança jurídica. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, referendou a decisão que deferiu parcialmente a medida cautelar para suspender até o julgamento do mérito da ação os efeitos das expressões esterilizar cirurgicamente, esterilização cirúrgica e esterilizado cirurgicamente, contidos em dispositivos específicos da Lei 17.972 de 2024 do Estado de São Paulo, e, relativamente aos demais dispositivos da lei, determinar o Poder Executivo Estadual que estabeleça prazo razoável para os canis e gatis se adaptem às novas obrigações, em respeito ao princípio da segurança jurídica e à proteção da confiança, a fim de que, somente após o decurso desse prazo, as ações de fiscalização e execução das demais obrigações legais poderão ter início. Isso aqui está na ADI 7.704, então é muito importante também, tema envolvendo o meio ambiente. Direito eleitoral, lei de inelegibilidade, nova tese fixada pelo STF. E quando nós temos tese fixada pelo STF, pessoal, volta aqui comigo, vocês sabem que a chance de cobrança é muito grande. Então, vamos lá, vamos ver qual foi essa tese aqui relacionada ao direito eleitoral. É correta a interpretação, conforme a Constituição, no sentido de que o parágrafo 4º do artigo 1º da Lei Complementar 6490 apenas aplica-se aos casos de julgamento de gestores públicos pelos tribunais de contas. Vamos lá. É compatível com o sistema protetivo constitucional o entendimento de que a não incidência de causa de inelegibilidade por rejeição de contas restringe-se aos julgamentos de gestores públicos realizados pelo Tribunal de Contas, sendo inaplicável aos casos em que o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo seja de competência
do respectivo poder legislativo. Ou seja, houve uma diferenciação aqui quando o julgamento ocorre pelo Tribunal de Contas e pelo respectivo poder legislativo. Dentro do sistema constitucional de controle externo, a fiscalização dos gestores públicos é exercida por dois órgãos autônomos, pelo Poder Legislativo e tribunais de contas. Apenas os tribunais de contas são competentes para julgar contas com a previsão constitucional expressa de imputação de débito ou de imposição de multa. O julgamento de contas pelo Poder Legislativo limita-se a decidir pela aprovação ou rejeição, sem prever qualquer espécie de penalidade, ou seja, a penalidade só pode ser imposta pelo Tribunal de Contas. Nesse contexto, consoante a jurisprudência desta Corte, não é razoável a aplicação do parágrafo 4º-A do parágrafo 1º da Lei de Inelegibilidade, na hipótese que o julgamento a ser realizado pelo Poder Legislativo, pois seria incompatível com a proteção dos valores da probidade administrativa e da moralidade para o exercício do mandato. Seria incompatível. Na espécie, o Tribunal Superior Eleitoral indeferiu o registro de candidatura do ora recorrente para disputar o cargo de deputado estadual de São Paulo nas eleições de 2022. Isso porque, na qualidade de prefeito do município de Rio Claro, ele teve contas públicas relativas aos exercícios de 2018 e 2019 rejeitadas pela Câmara Municipal. Com base nesses e em outros entendimentos, o plenário, por unanimidade, ao apreciar o tema 1304 de repercussão geral, negou o provimento ao recurso extraordinário e fixou a tese anteriormente citada. Vamos lá ver novamente a tese? É correta a interpretação conforme a Constituição, no sentido de que o disposto no parágrafo 4º-A do artigo 1º da Lei Complementar 6490 aplica-se apenas aos casos de julgamento de gestores públicos pelo Tribunal de Contas. Então, você que estuda para concurso de procuradoria, principalmente procuradoria legislativa, tem que ficar atento a este julgado, ok? E chegando aqui no nosso último julgado, no final aqui do nosso informativo, a gente tem uma tese fixada relativa ao Tribunal do Júri. A soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Veja bem, pessoal, aqui é um julgado relacionado a direito processual penal que cada vez mais vem sendo cobrado em provas de procuradoria. Então fique atento, porque assim, geralmente provas de procuradoria vai cobrar ali a letra da lei ou as teses de repercussão geral. Então, talvez na sua prova a questão já seja essa aqui. A soberania dos vereditos do Tribunal de Júri autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Certo? Ou ele vai falar que a soberania dos vereditos do Tribunal de Júri não autoriza a imediata execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, sendo necessário o trânsito em julgado. Estaria errado, ok? Vamos lá para o resumo deste julgado aqui, ok? É constitucional, por não violar a presunção de inocência ou da não culpabilidade e por garantir máxima efetividade da soberania dos vereditos, a execução imediata da condenação imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do total da pena fixada. E qual foi o fundamento aqui? O Tribunal do Júri é órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida e suas decisões são soberanas. E ele tem assento constitucional, olha só. Nesse contexto, nem mesmo a declaração de constitucionalidade do artigo 283 do CPP, firmada por esta Corte, ou seja, aquela que fala que é necessário o trânsito julgado, impede a execução imediata da pena soberanamente imposta pelo Conselho de Sentença. A exceção ao duplo grau de jurisdição, ou seja, acaba sendo uma exceção ao duplo grau de jurisdição, essa execução imediata, não representa ofensa ao devido processo legal ou à ampla defesa, visto que a execuibilidade imediata da decisão proferida pelo Tribunal de Júri não retira a possibilidade de se interpor os recursos cabíveis. Uma vez reconhecida pelos jurados a responsabilidade pelo réu, o Tribunal de Segundo Grau não pode rever essa deliberação. O recurso de apelação é cabível, por exemplo, na hipótese de fortes indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária a provas dos autos, sendo que somente em situações excepcionais o tribunal pode suspender a execução da decisão até o julgamento da peça recursal, efeito suspensivo. Ademais, a execuibilidade das decisões proferidas pelo corpo de jurados fundamenta-se na soberania dos vereditos, assegurada aonde?
constitucionalmente, na Constituição, de modo que limitar ou categorizar as decisões do tribunal do júri em função do montante da pena viola o princípio da isonomia, na medida que confere tratamento diferenciado a pessoas submetidas a situações equivalentes. Na espécie, o ora recorrido foi condenado pelo Tribunal de Júri da comarca de Chapecó, Santa Catarina, pela prática de crime de feminicídio qualificado a uma pena de 26 anos e 8 meses de reclusão. E em sede de habeas corpus, obteve o direito de permanecer em liberdade até o julgamento dos recursos. Com base nesses e outros entendimentos, o plenário, por maioria, ao apreciar o tema 1068 de repercussão geral, deu interpretação conforme a Constituição, com redução do texto, para excluir a linha E do inciso 1 do artigo 492 do CPP, com redação dada pela Lei 13.964, pacote anticrime, o limite mínimo de 15 anos para execução de condenação imposta pelo corpo de jurados e, por arrastamento, excluiu o parágrafo 4º e do parágrafo 5º, inciso 2º do mesmo artigo, a referência ao limite de 15 anos e fixou a tese anteriormente citada. Tudo isso está aqui, pessoal, no recurso extraordinário número 1.235.340, que, se tiver direito processual penal na sua prova, tema relacionado a tribunal do júri, vai ser cobrado. A soberania dos vereditos do tribunal de júri autoriza imediatamente a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. E aqui eu quero que você leve para a sua prova que o motivo principal disso é porque o tribunal de júri ele tem assento na própria Constituição. Então não cabe, de forma bem resumida aqui, você equiparar uma decisão do tribunal de júri a uma sentença de juiz de primeiro grau. Você tem ali uma decisão proferida por um órgão de estatura constitucional. Essa aqui, pessoal, não é a minha visão, é a visão do STF. Eu não estou aqui para falar o que o Gustavo entende, eu estou aqui para falar o que o STF entendeu sobre essa matéria específica. Então, neste caso, por ser um órgão de estatura constitucional, o Tribunal do Júri, o seu veredito ele é soberano e, em razão disso, uma vez decidido ali pelo Conselho de Sentença, você já tem a execuibilidade daquela decisão, ou seja, o réu ele já pode sair dali para cumprir a sua pena, semelhante ao que a gente verifica, por exemplo, em filmes americanos. Então, é um pouco aquilo que a gente vê muito ali em filmes de Hollywood. Uma vez sendo condenado pelo tribunal do júri, já vai ocorrer o imediato cumprimento de sentença. E o STF ele estabelece aqui de forma bem categórica que isso aqui é uma exceção ao duplo grau de jurisdição. Então, uma outra questão que pode estar na sua prova: a soberania dos vereditos do tribunal do júri representa uma exceção ao duplo grau de jurisdição, uma vez que é possível a execução imediata da condenação imposta pelo corpo de jurados. Beleza, pessoal? Esse foi o informativo de número 11.150 do STF. Um informativo que, se a gente for verificar, não teve tantos julgados, quantidade de julgados muito importantes para a Fazenda Pública, porém, tem julgados relevantíssimos em termos de qualidade. O principal deles, obviamente, é aquele referente ao fornecimento de medicamentos, que é um julgado longo. Mais uma vez eu ressalto que nós teremos aqui uma aula específica só sobre esse julgado, para que você consiga ali pegar todos os detalhes, todas as nuances. Além disso, nós analisamos aí outros julgados devidamente importantes. Eu recomendo que você baixe o informativo 11.150, 150 do STF, faça o estudo. E se você ficou com qualquer dúvida, tem uma crítica, uma sugestão, um comentário, um elogio, faz aqui, porque a gente está aqui para ajudar cada um de vocês. Não deixe de se inscrever no nosso canal e também no nosso Spotify. Um abraço e até o próximo informativo.